Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre máquinas de imaginar. Você não sabe o que é isso? Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está a minha querida amiga Cora Roney. Você já usou uma máquina de imaginar? Olha, usei sem saber, mas agora que eu sei... Não é? Não é exatamente isso? É isso. Eu também não sabia que eu tinha usado e, ao descobrir, eu fiquei... Vem. Agora, eu ouvi uma das entrevistas mais interessantes dos últimos muitos meses sobre inteligência artificial. Oh. E olha, deixa eu sublinhar isso, porque ler, ou ouvir ou assistir uma entrevista de alguém que entende muito de inteligência artificial falando sobre o assunto é uma coisa que eu meio que faço todo dia. Então, quando eu digo que eu, essa semana, ouvi uma coisa muito diferente, com muito insight, com muita inteligência a respeito do assunto, é porque eu nunca ouvi tanta coisa nova e diferente sobre o assunto concentrada. E é um assunto que eu acompanho muito. É uma entrevista, não de um cara de inteligência artificial, mas de um professor do MIT, de Sloan, que é a faculdade de gestão, né? Nossa antiga administração de empresas. É o cara que forma a gente com MBAs do MIT. É um professor chamado Ethan Mollick, que acaba de lançar nos Estados Unidos um livro chamado Co-Intelligence. Co-inteligência. Muito bom esse nome. É muito bom esse nome, né? É. E ele... Foi uma entrevista dada para o Ezra Klein. Eu já comprei o livro, já está no meu Kindle. Eu ainda não li o livro do Mollick, mas tenho certeza de que eu vou... Tá no meu Kindle para ser aberto esse fim de semana. O programa... É aquele que já está praticamente lido. Né? Exatamente. Não li a primeira palavra do livro e, no entanto, sei que ele não vai durar muito. Sei exatamente a sensação. Conheço essa sensação. Mas o ponto... ele faz alguns argumentos. Ele está ensinando um curso agora na MIT para os alunos da universidade de como usar a inteligência artificial, que eu acho muito interessante. Quando está tudo quanto faculdade num debate ali, deve deixar, não deve deixar, em que situações deixa, o cara, esquece isso. Deixa eu ensinar como usar. Ele tem alguns conceitos interessantes. Um deles é o seguinte: ele trata a inteligência artificial... A gente está falando especificamente de modelos de linguagem, tá? LLMs, Large Language Models, modelos de linguagem de grande porte. Ele trata eles como próteses mentais. Sensacional isso. Próteses para a inteligência. A gente não tem prótese para a perna? A gente não tem prótese para o dente? Aliás, eu tenho uma aqui. Aliás, você sabe que meu dente, um dia eu conto essa história. Meu dente foi posto pelo dentista do Steve Jobs, né? Oh! É verdade. Uau. O pessoal do Estadão, quando eu estava lá, brincava que era o meu iTooth. Porque ele custou o preço de Vale do Silício, né? Sim, claro. Eu perdi ele lá, então... Mas, enfim, essa é uma outra história. Assim como a gente tem próteses que, às vezes... substituem, como esse dente parece substituir. Uma perna te permite voltar a andar quando você perde uma perna, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, ele chama essas IAs de uma prótese para a inteligência. E ele conta de um professor de física de um físico importante com quem ele estava conversando. E o físico estava dizendo que usava muito o ChatGPT. E foi quando ele teve esse insight. Aí ele se virou e falou, mas por quê? Porque o ChatGPT não é bom de física.
alguma coisa da física básica, mecânica newtoniana, esse tipo de coisa, ele até entende, mas quando você vai para o tipo de problemas que um físico de verdade tem que lidar, ele não está resolvendo os problemas de Isaac Newton, né? E a resposta desse cara, desse outro professor, foi: não, ele não é bom de física, mas ele faz perguntas boas. E é um pouco nesse sentido que o Molek fala, que essencialmente é um troço para te ajudar a pensar. Que é como a gente tem usado. É isso. Direto. É isso. Essa expressão. Aliás, eu vou até ampliar essa ideia da prótese mental para o Google e para o celular. Porque desde que a gente tem um search aqui, sim, a quantidade de vezes que a gente recorre a isso aqui para coisas que a gente, na verdade, conseguiria fazer sozinho, mas não faz, sei lá, quanto é que é $20 em reais? não. Ou quando foi assinado o armistício, não sei das quantas, a gente vem direto para cá. Mas isso aí é uma coisa... Large Language Models te ajudam a pensar em coisas complexas, não te ajudam a encontrar informação rápida. É mais complicado do que isso. E a partir daí ele começa a derivar várias perguntas e questões. E uma das coisas interessantes, uma das muitas coisas interessantes que ele fala, ele também está muito na ponta sobre o estudo dos modelos, né? De compreensão de como eles funcionam, tal, que não é uma coisa clara mesmo para quem está desenvolvendo. E uma das coisas que ele diz que deixa todo mundo meio confuso a respeito de inteligência artificial que é o seguinte: a gente se acostumou a pensar em coisas que vêm do computador como coisas que vêm do mundo da razão, não coisas que vêm do mundo da imaginação. Então o computador tende a ser exato. Se você pergunta para ele quanto que é 1 mais 1, ele vai te dizer 2, né? O computador, a gente está acostumado a pensar no computador como esse objeto que vem do mundo da razão. E o que ele argumenta é que os grandes modelos de linguagem vêm do mundo da imaginação. Eles são melhores imaginando coisas do que raciocinando com coisas. Eles têm dificuldade de raciocinar, mas eles têm facilidade de imaginar. E eles são extremamente imaginativos. É interessante, a gente nunca pensa em alucinação como exercício de imaginação. Mas é que mostra, na verdade, o quanto que ele tem dificuldade de pensar. Ele tem muita dificuldade de pensar. Ele tem facilidade de imaginar coisas. A gente nunca pensa dessa forma, né? Isso é genial. Não é muito interessante? Isso é genial. Eu mesmo que uso essas ferramentas direto, eu jamais tinha pensado nisso com esse frame, né? Não, Dessa a gente organizar. acha um erro, mas a gente acha um erro porque a gente está dentro do frame da ciência exata. Exatamente, né? Exatamente. E, na verdade, o que ele é bom de fazer não é raciocinar. O que ele é bom de fazer é imaginar. Sensacional essa... E quando você começa a pensar que isso é uma máquina de imaginação, você começa a olhar para essas ferramentas todas de uma forma muito diferente. Um dos estudos mostra que, agora que a gente está convivendo há mais tempo com essas ferramentas, que elas trabalham melhor em meses como setembro, outubro, novembro, março, abril, maio. E trabalham pior em junho, julho, início de agosto, em dezembro, janeiro e fevereiro. Por que férias? Eles, de alguma forma, essa é a teoria, incorporaram a ideia de que no período de férias você deve trabalhar menos. Que genial! O problema desses modelos de linguagem é que eles são treinados com dados do mundo real e eles aprendem a funcionar a partir daqueles dados do mundo real e assim eles têm comportamentos que são não esperados, como, por exemplo, eles são mais trabalhadores nos meses sem férias do que nos meses com férias. Que coisa engraçada isso. E nos vários estudos com eles, começa a se mostrar evidências de que tem isso.
Aí a gente volta para máquinas de imaginação e não máquinas de raciocínio. Então, outra coisa que ele fala de muito interessante, é tão interessante a entrevista, Cora, tão interessante e tão fascinante. Não, eu vou chegar em casa e imediatamente mergulhar nisso. Outra coisa que ele fala muito interessante na conversa é o seguinte: aquele truque que todo quanto é especialista de inteligência artificial que dá curso de YouTube, de Instagram, eu mesmo, sempre ensina, não, você tem que explicar qual o papel que você quer que a inteligência artificial assuma, né? Você é um especialista em marketing com mais de 30 anos de experiência, aí você caracteriza ali como ele deve ser, como que persona que ele deve agir ali, e a partir dessa personalidade, dessa persona, ele te responde. O interessante é o seguinte: esse troço de fato funciona. Ele de fato incorpora aquele papel e de fato começa a agir. O problema é que a gente tende a pensar nesses papéis de uma forma, de novo, racional. E existem já evidências o suficiente que se você se vira para ele e fala, ao invés de você ser um especialista de marketing com 30 anos de experiência, você se vira para ele e fala, você é um mestre Jedi, ele vai agir melhor e responder melhor a sua pergunta Que sensacional. do que se você se virar para ele e descrever como uma coisa concreta do mundo. Não é que a coisa concreta do mundo não dê resultado. É que às vezes umas descrições malucas... É que às vezes algumas pessoas malucas, tipo um mestre Jedi, são mais eficientes. Ele se sente mais empoderado, entendeu? Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. A gente ainda não teve nem a ponta do iceberg das surpresas que a gente vai ter com a inteligência artificial. Essa semana mesmo. Quer dizer, eu e você, nós estamos usando direto. Eu tenho uma amiga que teve um sintoma de saúde chato, preocupante. Eu tranquilizei ela, porque, como todo mundo de médico e de louco, cada um tem um pouco, etc. Então, depois eu entrei no ChatGPT perguntando para ele, olha, o que significa esse sintoma assim assado, não sei o quê. Isso aqui pode ser várias coisas, pode ser isso, aquilo. Mas como você já teve diverticulite, pode ser isso. Quer dizer, ele se lembra... O ChatGPT armazena informação sobre a gente. Que em um determinado momento eu fiz perguntas sobre a diverticulite que eu tive depois da Covid. Mas eu nem me lembro que eu tinha feito perguntas para ele, mas ele guardou isso. Hein? O ChatGPT tem uma área no ChatGPT, quando você tem o pago, que você vai lá nos settings e você vê todas as informações que ele armazenou sobre você. E você pode incluir e apagar. Vou dar uma olhada. Vou uma coisa que eu faço com o ChatGPT de vez em quando é o seguinte: faça uma pergunta para mim que é importante para você entender quem eu sou, o que me interessa e tudo mais. Ele faz umas perguntas, você responde, ele vai armazenando. É por isso que ele tem essa informação. Mas seu ChatGPT, o Gemini e o Claude não fazem isso. Mas eu fiquei surpresa, sabe? Eu digo, gente, que coisa curiosa isso, né? Outras coisas interessantes. Como ele pensa mal, uma das coisas que esse cara fala, o Ethan Mollick fala, é o seguinte: ajuda ele a pensar. Não faz uma pergunta para ele, apenas uma pergunta. Dá passo a passo. Olha, eu tô escrevendo um artigo sobre o dia D na Segunda Guerra Mundial. Eu vou subir aqui uns arquivos PDF sobre isso. Primeiro eu quero que você veja esses arquivos PDF. Tem um cara em particular, que é o General Eisenhower, eu estou interessado. Por favor, consulte as informações que estão no artigo da Enciclopédia Britânica sobre ele. No passo seguinte, eu queria que você consultasse as informações do general não sei quem, do general Montgomery, que eu não sei se estava envolvido no dia D, mas não importa.
A partir daí, eu gostaria que você fizesse uma comparação entre a maneira de agir do Eisenhower com a maneira de agir do Montgomery. Tipo, você dá o passo a passo de como ele deve pensar sobre o problema. Não importa qual problema que você dê para o ChatGPT, não deixa ele solto. Explica como que você quer que ele proceda um passo após o outro. Ensina ele os caminhos de como raciocinar. Ah, muito interessante isso. E isso faz imensa diferença. E aí, vai da coisa que ele está falando de co-inteligência, porque o que ele diz é o seguinte: ele vai te retornar coisas mais interessantes de resposta, se você dá o passo a passo de como pensar. Mas, ao mesmo tempo, você está clareando a maneira como você está pensando sobre o problema. Sim. Então, você vai ter insights, porque é uma baita de uma máquina de insights por ser uma máquina de imaginação. Ele é precário como uma máquina de pensar. Ele é muito bom como uma máquina de imaginar. Por isso que ele é bom de títulos. Por isso que ele é bom de títulos. E aí, uma última curiosidade aqui para esse nosso papo. Ele fala coisas interessantes sobre a personalidade das 3 grandes inteligências artificiais, né? O Claude da Anthropic, que agora já oferece serviço pago aqui no Brasil. O Gemini do Google e o GPT da OpenAI. Que são os 3 maiores, né? Ele não fala muito sobre o Llama da Meta, não. Gemini quer te ajudar muito, mas o Gemini é uma coisa meio estudantil. A personalidade dele é um troço, é como se ele tivesse o tempo todo pensando em ajudar um estudante dos primeiros períodos de uma universidade. Então ele é meio didático, sempre. E eu tenho nitidamente essa impressão. Ele descreve o GPT como um workhorse. Ele é o mais seco dos 3. O Gemini tem essa coisa quase de pai para filho. Nós vimos ainda agora, que eu instalei aqui O Gemini no seu meu telefone, você viu ele... Isso. Ele mantendo um diálogo comigo muito... O Gemini é um pai para filho querendo te ajudar, tudo mais. Muito atento, muito... O ChatGPT é seco. E ele trata o ChatGPT como workhorse, né? Um cavalo de trabalho. Aquela coisa assim de um bicho que está ali para pegar trabalho pesado e vamos lá. E o Claude é o mais poético, é o mais literário dos 3. Eu não usei ainda. Eu tenho começado a usar. É muito interessante. É muito interessante. Ele realmente é o mais literário dos 3. Ah, é? Curioso, de longe, hein? De longe. Então, eles têm essas 3 personalidades que são muito, muito diferentes. Mas sabe uma coisa que o Molek fala? Se você bater na porta da Anthropic, da OpenAI, do Google, e perguntar por que como é que eles fizeram para os seus modelos terem essas personalidades, as empresas não sabem Eles não têm a ideia. Porque foram treinados e veio assim. Então, um é poético, o outro é um trabalhador diligente de escritório, o terceiro é um professor ajudando um aluno de 1º ou 2º período de faculdade. E assim é. Olha, difícil vai ser, já é, a gente não se envolver num nível... não é nem emocional, um nível pessoal com eles. Eu, às vezes, estou fazendo perguntas e estou pesquisando coisas, e ele diz uma coisa e eu tenho que dizer, não, idiota, é aquela outra coisa assim. E aí eu me dou conta que não é assim. Ele é uma inteligência artificial, ele não é uma pessoa. Não tem uma pessoa lá dentro me dando essas respostas. Cora, o que o Molek diz é o seguinte: você precisa de 10 mil horas trabalhando com uma inteligência artificial para aprender a usar.
É muito tempo. Mal começamos, hein? Não, desculpa. Eu tô falando bobagem. São 10 horas trabalhando com inteligência artificial para você aprender. Você tem que gastar 10 horas usando concentrado para você aprender. Não é 10 mil horas, não. É 10 horas. Então, olha que 10 horas... 10 horas é bastante tempo. Eu acho que talvez se... Mas se você usa testando o que faz, o que não faz, como é que funciona... É uma coisa ali, tipo... Estou sentando aqui para aprender a usar. Sim, tá certo. Então, vou tentar usar nessa circunstância, vou tentar usar nessa outra circunstância. Aliás, é uma coisa que a gente deveria fazer mais do que a gente faz. Isso. Porque a tendência da gente é usar quando a gente precisa. E não quando parar para estudar, digamos assim. Exatamente. Ele diz que não, a gente tem que gastar 10 horas e cada LLM é um. Então, se você já entende o ChatGPT, Gemini é outro bicho. Claude é outro bicho. Eles são a mesma coisa no sentido de que eles são feitos do mesmo jeito, mas cada um nasce de um jeito porque eles se autotreinam e tem variações no banco de dados e nas instruções iniciais. E isso faz com que eles reajam de formas diferentes. E aí, entrando nesse ponto que você faz, ele diz que essas ferramentas são mais úteis se a gente antropomorfizar elas. Se a gente entender como se fosse uma pessoa e começar a entender quais são as manhas, quais são os traços de personalidade, justamente porque são ferramentas que imaginam melhor do que raciocinam. Se a gente antropomorfizar, a gente entende melhor do que se a gente ficar de fora olhando para isso aqui é uma máquina. Não é deixar de entender que é uma máquina, mas é um tipo de software que é diferente de lidar. Está me ocorrendo uma coisa, até a coisa da antropomorfização é uma coisa altamente individual. Tem pessoas que têm a tendência de antropomorfizar as coisas. Você? Eu tenho. Absolutamente reconheço os meus gatos. Aliás, eu não acho que eu antropomorfizo os gatos, porque os gatos são deuses, então eu tento chegar no que eles são, e sem muito sucesso, mas enfim. Mas é verdade que eu já dei nomes para objetos quando era mais nova. Tipo, o meu computador, tipo essas coisas, sabe? Eu tinha uma tendência, isso eu dominei um pouco com o tempo, porque você começa a se sentir ridícula, né? Você dá nome ao seu celular. O professor de Sloan aqui está te autorizando. Pois é, agora que eu me sinto autorizada, eu vou desembestar por aí. Mas é porque a lógica dele não é uma lógica de bonitinho, cutie, qualquer coisa, não. A lógica dele é que se a gente pensa como computador, a gente vai ficar constantemente frustrado porque é um tipo de computação muito diferente. E a partir do momento que é um tipo de computação muito diferente, exige que a gente pense no troço de uma forma diferente. Exige que a gente comece a lidar como se fosse... mas não é exatamente tratar como se fosse um ser humano, entendeu? Porque não é um ser humano. Ele descrevendo, eu vou te dizer qual foi a imagem que me ocorreu repentinamente. Tem pessoas que são Star Trek, tem pessoas que estão Star Wars. Até por uma questão de geração, eu fui um menino criado no mundo de Guerra das Estrelas, que constantemente a turma de ficção científica se vira e fala: aquilo não é ficção científica, aquilo é fantasia, são bichos diferentes. Aquilo é mais parecido com Tolkien do que com Isaac Asimov. O que é verdade. Não o nego. É mais fantasia, é uma coisa meio samurai, zen, e no mundo de fantasia do que ficção científica. Mas, de repente, me ocorreu uma coisa que é o seguinte: a mim parece que a maneira como os personagens tratam os androides, os robôs em geral, em Guerra nas Estrelas, acertou mais no que inteligência artificial é do que
do que as inteligências artificiais na ficção científica. Entendeu? Porque quando você vai para Blade Runner, por exemplo... Curioso isso, né? Porque quando você vai para Blade Runner, por exemplo, é aquela coisa do Philip K. Dick, né? O Dick pensou na inteligência artificial que virou um ser humano, né? Quando você vai para os robôs do Asimov, eles estão constantemente se aproximando da vida o tempo todo, tanto que tem as regras. É sempre essa inteligência, mesmo quando você vai para um HAL 9000, a lida com o HAL 9000 é um ser humano que se torna perverso. Kazuo Ishiguro vai por esse caminho também. Ele volta e meia tem esses temas. Tem um livro recente dele, o mais recente dele é o Clara e o Sol. É uma androide feita para fazer companhia para as pessoas e tal. Você vê que em Guerra nas Estrelas, a lida com os androides tem uma ponta de afeto, mas é sempre impessoal. É sempre impessoal. Ninguém nunca acha que R2-D2 ou C-3PO estão vivos. Ninguém nunca acha que... As conversas existem, acontecem, mas... E não são desrespeitosas necessariamente, não são, mas você percebe que aquilo não está vivo nunca. Aquilo não é um ser humano nunca. Toda lida com Android é sempre uma conversa objetiva e ao mesmo tempo se espera algum tipo de inteligência. Você faz uma pergunta para o C-3PO, ele vai te responder. O R2-D2 consegue, você se vira e fala, eu preciso que você resolva tal problema na espaçonave. Ele vai lá, enfia o bracinho ali na nave e começa a manipular o computador da nave e tal. Quer dizer, é um ser com inteligência, mas que você trata como objeto, não como... E ele descrevendo a maneira de... Você antropomorfiza porque você espera inteligência ali. Você espera uma personalidade. Mas você não espera um ser humano. É uma ferramenta. E eu fiquei muito interessado nessa coisa, ele descrevendo, cacete, cara. Guerra nas Estrelas acertou mais do que a ficção científica. É verdade. E tem uma coisa, nós temos um longo trabalho de aprendizado pela frente, porque nenhum de nós até agora tinha tido essa experiência de lidar com uma máquina que de fato pensasse ou imaginasse o que você quiser com essa potência do outro lado. Até aqui você tinha o computador, faz o que você pergunta para ele, 2 e 2, cotação do dólar, esse tipo de coisa. Mas isso não te cria um vínculo afetivo ou pessoal, necessariamente. É como uma calculadora. Mas a gente agora tem um cérebro, vou botar muitas aspas em torno desse cérebro, de uma dimensão que a gente não consegue enxergar. Que vai por um caminho que a gente não imagina. Então, nós vamos ter que aprender, inclusive no nível emocional, como lidar com isso. Quer dizer, para início de conversa, eu tenho que parar de dizer, não é isso, seu idiota, mas agora que eu estou autorizada... Olha, é muito, muito louco tudo isso, né? Você entendeu porque eu fiquei absolutamente fascinado com essa entrevista? Eu estou aqui louca muito inteligente, né? Louca para chegar em casa, ver essa entrevista, baixar esse livro imediatamente. Tá num dos podcasts do Ezra Klein, o Ezra Klein Show, que é do New York Times. New York Times. E eu já comprei o livro, está no meu Kindle, como eu te disse, esse fim de semana. Nós vamos pensar muito sobre isso ainda e a nossa cabeça vai dar muitos e muitos nós. Agora, é muito engraçado, porque é uma prótese de inteligência se você tiver um mínimo de inteligência para começar. Não, ele te ajuda a pensar se você pensar. Me lembrou, sabe o quê? Eu esqueci agora qual é o escritor. Um escritor que foi trabalhar num asilo
de doidos, lá em Minas Gerais. Levou a máquina de escrever. Escrevia. De repente, ele observou que tinha um daqueles doidos ali que vinha o tempo todo ver o que ele estava fazendo e ele perguntou, mas isso o que é? Aí disse, isso é uma máquina de escrever. O que é uma máquina de escrever? Ele disse, eu sento aqui, escrevo e daqui sai o papel escrito e tal. Mas você tem que saber escrever? E quando ele respondeu que tinha que saber escrever, o doido foi embora desinteressado e frustrado com aquele aparelho, porque para ele o interessante seria uma máquina de escrever que escrevesse, você não precisaria saber escrever. Eu preciso apresentar ele ao ChatGPT. Não é? O ChatGPT já começa a fazer isso. Já. Eu dito para o ChatGPT o tempo todo. Mas você vê o pessoal mais novo conversa, né? Eles não digitam a maior parte do tempo, que é uma coisa do celular, porque é desagradável você escrever, você teclar no celular ou digitar. Então, você começa a usar comando de voz. Como é que o mundo vai dando voltas e a gente lembra de coisas antigas? Mas eu sempre fiquei com essa imagem do doido na minha cabeça, lá naquele terrível asilo lá em Minas, e a decepção dele com a máquina de escrever. Temos livro? Temos. Olha aqui, a gente teve aquela conversa maravilhosa com o Carpinejar. Agora, quinta-feira, tem a segunda parte. Olha, que conversa maravilhosa, né? Foi. Aquele papo sobre o luto com ele, né? Ele é um cara que faz você ver as coisas por Eu gosto muito de ângulos diferentes. Mas então me lembrei desse livro aqui, que eu ainda não tinha recomendado, porque quando ele chegou eu comecei a ler, não tinha acabado de ler e me esqueci, mas é um livro maravilhoso. Se chama Aos Prantos no Mercado, de Michelle Zauner. É uma autora coreano-americana. O pai dela é americano, foi para a Coreia, conheceu a mãe dela lá, casaram, foram para os Estados Unidos, ela cresceu no Oregon. Ela tem mãe coreana, mas ela é americana. E a mãe morre precocemente. E ela tenta lidar com essa perda através desse mercado, através das comidas. Porque ela nem tem certeza se ela qualifica como coreana depois que a mãe morreu. Porque a mãe é aquela pessoa para quem ela perguntava qual é a marca da alga seca que elas compravam. Então, ela quando perde... Um mercado de comida coreana. Mercado de comida coreana, exatamente. Um desses mercados étnicos que tem nos Estados Unidos. O título original em inglês é Chorando no H-Mart, que é o mercadinho coreano. E um livro lindo. Ele começou como um ensaio daqueles enormes no New Yorker. O primeiro capítulo dele é esse ensaio, que se chama exatamente Aos Prantos no Mercado. E aí aquilo fez um tal sucesso que ela acabou ampliando. Essa Michelle Zauner é cantora, ela tem já alguns, ainda se diz discos, CDs, sei lá. Ela tem algumas coisas gravadas. Acho que a gente diria ela tem músicas gravadas. Ela tem músicas gravadas, mas ela tem álbuns gravados, né? Eu acho que álbum talvez seja o termo genérico que se aplica ao Spotify. Então, pois é, ela tem 2 ou 3 álbuns, porque ela, inclusive, num certo momento, ela começa a olhar quais são os CDs que a mãe tem dentro do carro, e encontra os dela e tal. Mas é muito bonito, porque, de fato, a memória afetiva da gente passa muito pela comida, né? Nós somos constituídos culturalmente de várias coisas, a comida é uma das coisas mais importantes. Agora, esse livro também tem
não é só sobre a perda da mãe dela e sobre a ameaça da perda de uma meia identidade cultural. É também sobre quem é uma pessoa formada por essas diferentes correntes culturais. Porque, ao mesmo tempo, ela uma vez volta muito chateada da escola, porque não é que ela é discriminada, as pessoas têm um interesse por ela porque ela é oriental, então perguntou se ela é chinesa, se ela é japonesa. Ela não é nenhuma coisa nem outra. E aí, mas então que diabos que você é? Quer dizer, aquela ideia de perceberem ela como uma outra pessoa na escola, e ela diz para a mãe que a mãe não tem a menor ideia do que é ser a única coreana da escola. E a mãe diz assim, mas você é americana. Então, é aquele peixe meio fora d'água. É. Aquela situação ambígua em que ela é asiática para os americanos e americana Para os coreanos. para os coreanos. Então, onde ela busca a identidade dela nisso tudo? É sensacional, sabe? Muito, muito bem escrito, muito bom, muito delicado. Eu adorei o livro. É uma edição da Fósforo, e aqui a tradução de Ana Ban. Aliás, é um nome bonito, Ana Ban, né? Não é? É. Mas show. Realmente muito, muito bonito. Muito, muito cheio de coisas para se pensar. Porque a gente não tem essa dúvida, e o Brasil é um país mais variado, né? Apesar dos Estados Unidos se acharem um melting pot, no Brasil, de fato, as pessoas se integram mais do que lá. A gente incorpora no nosso imaginário como brasileiro uma gama muito diferente Muito de pessoas. grande de pessoas. Ninguém na segunda geração se vê como alemão brasileiro. Você não se vê como ítalo brasileiro? Não. Aqui, eu sou filha de húngaro e italiana. Você é brasileira. Eu sou brasileira. É verdade que você, olhando para mim, você não diz que eu sou... Quer dizer, ou posso talvez diga, mas não é tão evidente quanto um oriental. Você olha e diz, essa pessoa é oriental. Quer dizer, entendi. Você olhando para mim, eu posso ser uma brasileira de quarta, quinta geração. Mas Cora, se você vai para a Liberdade em São Paulo, Pois é. pega uma pessoa japonesa, você não vai tratar aquela pessoa como nipo-brasileira. Não. Aquela pessoa aquela brasileira. Pessoa brasileira. E vai falar com o sotaque da Moca. Exatamente. Entendeu? Como se fosse neto de italiano. Entendeu? É verdade. A gente incorpora bem. Eu me lembro que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, há muito, muito, muito tempo atrás, a coisa que mais me surpreendeu lá foi essa identificação que as pessoas tinham do ítalo brasileiro, do ítalo americano, do nipo americano, porque na minha cabeça a gente era o europeu, portanto, nascido na Europa e criado lá, ou brasileiro, nascido no Brasil, criado aqui. E mesmo aqui no Brasil a gente tem principalmente dois grupos africanos, né? Para a gente ir para os descendentes africanos, né? Que são os Bantu e os Yorubá. Yorubá mais aquela costa Oceano Índico, né? E os Bantu mais a costa atlântica da África. Uma coisa, de um lado, mais Nigéria, Moçambique e tal, e outra coisa mais Angola, Congo, aqui. E tem, tipo, aqui no Rio tem muito mais Bantu, na Bahia tem muito mais Yorubá, tal. E tem umas características, tipo, o Bantu dá aquelas bundas grandes, lábios grossos, enquanto que o Yorubá tende a ter traços mais finos. Então, são dois grupos étnicos muito diferentes. E, no entanto, aqui no Brasil, só para pegar o mais óbvio, né, que porque os americanos tratam a coisa como African American, né?
aqui no Brasil, porque já teve pai e mãe branco, avô e avó branco, e porque os dois grupos se misturaram, tipo, viram um tipo de ser negro que é um ser negro que é muito brasileiro, não existe na África. É verdade. E aí eu entro na mesma coisa, tipo, eu tenho... eu sei que eu tenho na minha composição tupi, eu sei que eu tenho iorubá, eu sei que eu tenho português, eu sei que eu tenho sefaradita, eu sei que eu tenho askenazita, eu sei que eu tenho italiano, e meu pai faz questão de separar o sardenho, né? Porque, segundo ele, os sardos não são italianos. Não importa. O ponto Você é um típico brasileiro. Não, sim, eu sou um típico brasileiro, porque, enfim, quem não é? Mas é aquela coisa de... Aí se você olha pra mim, e eu me assino com o sobrenome Dória. Eu tenho um monte de sobrenome, eu me assino com o sobrenome Dória. Eu seria ítalo brasileiro? Eu não sou. Pois é. Entendeu? Italiano não me define. Mas como português não define, como iorubá não me define, como askenazita não me define, como tupi não me define. E se você vai para qualquer brasileiro que esteja há mais de um século no Brasil, que já esteja... É que você é filho de imigrante. Pega qualquer brasileiro cujos avós chegaram cujos ascendentes chegaram no século XIX, já é muito misturado. Já é muito misturado. Os meus filhos. É isso. Os meus filhos já são uma grande mistura. É isso. Não dura. É. A coisa no Brasil não dura uma geração. Essa pureza que nos Estados Unidos dura, né? Os italianos continuam casando com italianos. Porque na verdade, os irlandeses continuam casando com irlandeses. Eles fazem comunidades separadas e isso... É isso. Isso cria... Nós somos o melting pot. É aqui que o melting acontece. É isso. Quando você foi ter filho, você não foi ter filho com alguém que tinha a mesma origem. Eu também não. Pois é. A gente não pensa nisso. A mãe da minha primeira filha é a askenazita brasileira. A segunda é espanhola alemã. A terceira, a Lia, é tão brasileira quanto eu, que já está há séculos demais no Brasil para... Então... O pai dos meus filhos é exatamente como você, quer dizer, seria uma mistura nesse... É que começa a acumular mistura, e a mistura é sempre uma coisa de... o pai tem uma origem, a mãe tem outra origem. Eu gosto de... Agora, isso aqui é muito interessante, porque aqui é uma pessoa de uma primeira geração. Isso. E ela é misturada de fato, né? E de duas culturas que até aquele momento eram estanques. Então, se juntam nela. Num determinado momento, a mãe dela disse para ela: nunca conheci uma pessoa como você. Isso é uma frase que pesa nela, quando ela percebe que, de fato, a mãe nunca conheceu ninguém como ela, porque a mãe conheceu o pai, que era um americano. Depois, moraram algum tempo na Coreia, cercados de coreanos, e depois vieram para os Estados Unidos, onde ela ficou cercada de americanos. E essa pessoa que é americana, mas coreana, era um híbrido que a mãe não... Mas você vê uma das primeiras reações do Donald Trump em relação a Kamala Harris. Eu não sabia que ela era negra, sempre achei que fosse indiana. Pois é. Tipo, eu não consegui lidar com uma pessoa cujo pai seja negro e a mãe indiana. Exatamente. Tipo, mas ela é negra, ela é indiana. Mas eles têm um termo que a gente jamais usaria aqui no Brasil. Ela é biracial, ela é birracial. A gente não tem isso aqui porque não existe, é muito mais. A gente é no mínimo. A gente é poli, né? A gente é poli, multi, é isso. mega, whatever. Ainda bem. Ainda bem. Mas a gente está importando todos os problemas de lá. Não, a gente já tem gente querendo chamar de afro-brasileiro, entendeu? Como se... Tipo, e vira um problema você definir o que é o... Porque olha, o conceito não se aplica no Brasil. Não. Porque a gente...
O nosso racismo é diferente e ele existe e é agressivo pra cacete. Mas o nosso, enfim, a gente começa a embarcar numa outra história. Isso aí já são outros 500. Mas, de fato, a nossa composição é diferente, a nossa maneira de ver o mundo é peculiar e biracial no Brasil não existe. É isso. Realmente não existe. Agora, quinta-feira tem Fabrício Carpinejá de novo, Sim, nós deixamos o resto da ótima conversa para quinta-feira. Então, até quinta-feira. Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site.